Monstro dos Andes foi o apelido dado ao colombiano Pedro Alonso Lopes, considerado um dos mais, e dizia executar as meninas para evitar que elas perdessem a sua pureza. Galera, a gente já falou de vários seriais aqui, vários executores em série, e a gente tem até uma live feita com o Ruben Jr. sobre esses caras. A gente estudou eles bastante, não costuma fazer tantos do que passou em vários lugares, tirando a vida de muitas pessoas, muitas crianças, e geralmente ele fazia isso e ficou fazendo isso pela falta de organização de uma polícia internacional sul-americana, mas também porque essas pessoas eram pobres. Eu não sei se vocês conhecem realmente essa história, mas vamos conhecer com a gente. Edu, roda a vinheta. Pessoal, Pedro Alonso Lopes nasceu no dia 8 de outubro de 1948 em Tolima, na Colômbia, tá? O time Tolima que tirou o Corinthians na pré-Libertadores, eu não lembro que ano. Foi terrível, naquela época eu ainda acompanhava futebol, depois eu parei de acompanhar. Ele era filho de Benilda Lopes de Catanheda e Midardo Reis, tá? Ele teve uma infância muito pobre e enfrentou diversas dificuldades para conseguir sobreviver. O seu pai foi executado com 6 disparos na porta de casa. Depois disso, a mãe dele começou a vender serviços libidinosos para sustentar a família. Então ela vendia serviços adultos, tá? Vocês sabem aquilo, relação em troca de dinheiro, tá? A gente não pode nem falar esse nome, porque falando esse nome restringe aqui. Às vezes me dá um nervoso isso, mas enfim. Ela morava, a mãe dele morava, né, com os filhos, né? Ali o menino morava com a mãe em uma casa pequena e ela passou a cuidar da família sozinha depois que perdeu o marido. Benilda recebia seus clientes com as crianças em casa mesmo. Então as crianças viam o que acontecia. Só apenas uma cortina separava o cômodo onde as crianças ficavam e o local onde ela atendia os homens que pagavam pelos seus serviços. Então vocês já estão vendo aí que tinha um BO aí com a própria mãe. Assim as crianças ouviam o que acontecia do outro lado da cortina e isso mexeu bastante com o Pedro Alonso. Se vocês pegarem aqui, a gente tem um vídeo no nosso canal que é do Chico Picadinho e a história é mais ou menos a mesma da infância, sabe? A mãe dele acabava trazendo homens para casa e recebendo dinheiro, e ele acabava vendo isso. E a situação piorou quando esse menino, né, o Pedro Lopes, ele foi abusado por um cliente da própria mãe. E dizem que vários clientes acabaram fazendo isso. Aos 8 anos de idade, o Pedro Alonso Lopes foi mandado embora de casa depois de ser feito carícias inadequadas na irmã mais nova. Andando pelas ruas da cidade, ele acabou sendo recolhido por um homem que também cometia essas coisas com crianças e o obrigou a se relacionar com ele. Pedro Alonso viveu durante um tempo com esse homem, mas conseguiu fugir de casa e ele passou a sobreviver nas ruas de Bogotá cometendo pequenos delitos. Aos 12 anos de idade, ele novamente sofreu violência por parte de homens dentro de um orfanato, mas ele conseguiu fugir de lá e também voltou para as ruas, onde ampliou os seus roubos. Aos 18 anos ele foi preso pela primeira vez depois de ter furtado um carro. Depois disso, ele passou várias outras vezes para dentro da prisão, tá? Então você pode ver que a infância e a adolescência do Pedro Alonso é aquela infância conturbada que arruma problema pro cara mais tarde, tá? Em uma dessas passagens pelo cárcere, o Pedro Alonso Lopes brigou com 4 homens que eram membros de uma gangue. Depois de ser espancado pelos caras, ele ficou entre a vida e a morte ali e jurou que vingaria cada um deles assim que ele se recuperasse. Com uma faca, o Pedro Alonso cortou as gargantas dos 4 caras e acabou sendo preso novamente. Ele foi atrás de vingança e tirou a vida dos 4 malucos. Algum tempo depois, Pedro Alonso conseguiu fugir da prisão e foi pro Peru. Ali, ele começou uma trajetória de crimes terríveis. A partir de 1978, ele passou a violar e a tirar a vida de meninas de 12 a 18 anos de idade. E eu falo pra vocês aqui já, se esse cara fosse norte-americano, eu acho que teria uns 200 filmes dele já sobre o assunto. Mas como era na América do Sul, com pessoas pobres, pouca gente liga pra isso. De acordo com a polícia, Lopes teria feito mais de 100 vítimas só no Peru. Ele andava em diferentes regiões do país, ficando poucos dias em cada cidade, o que criava uma facilidade para ele de se esconder e de não ser pego. Em cada local por onde ele passava, ele ia fazer uma nova vítima. Pedro Alonso sequestrava as meninas, enfim, fazia a violação e em seguida executava, chegando a
até cortar partes do corpo. Em 1980, o Pedro Alonso Lopes deixou o Peru e seguiu para o Equador. Ó, ele já fez 100 vítimas no Peru e aí ele vai para o outro país que é o Equador, onde ele continuou fazendo as mesmas coisas. Segundo as fontes que nós consultamos, que vai ficar aí nos comentários, no Equador ele chegou a fazer vítimas pelo menos 3 vezes por semana. Por onde quer que Pedro passasse, ia deixando uma trilha de sangue e corpos. Pedro Alonso Lopes dizia que ele escolhia as vítimas a partir de um ar de inocência que elas tinham, e elas tinham que ser bonitas também. Olha as ideias do cara. Antes de cometer o crime, ele seguia as meninas por vários dias até conhecer totalmente a rotina delas. E aí para poder fazer esse sequestro e captura. Depois disso, ele aproveitava um momento em que elas estivessem sozinhas para se aproximar delas. Vamos lembrar que nesse período, pessoal, nos anos 70 e nos anos 80, as crianças elas eram criadas de uma forma um pouco mais largadas, ainda mais em regiões mais pobres assim do país, e que as famílias tinham que trabalhar, o pai, a mãe, todo mundo trabalhava, as crianças também, então as crianças eram criadas mais soltas nesse ponto, então era muito mais fácil para esses caras encontrarem essas crianças sozinhas. Eu não estou falando só nesses países aí não, no Brasil também. Normalmente, Pedro Alonso dizia que estava perdido e que precisava de ajuda. Em seguida, ele prometia presentes e doces se elas o acompanhassem. Com essa estratégia, Pedro levava as meninas para locais distantes e ali ele forçava as galotas e tal, que vocês sabem o que ele fazia com as meninas. Eu não preciso ficar descrevendo isso daqui novamente, tá? Era mais ou menos o que o Francisco das Chagas fazia aqui no Brasil, o cara que tirou a vida de 42 crianças, ele fazia a mesma coisa. Chegava no menino, dizia que estava perdido ou prometia alguma coisa e ele acabava levando para outro lugar e fazendo, enfim, essas coisas aí. A execução das meninas ocorria sempre à luz do dia, porque ele dizia, olha só que doido esse cara, ele dizia que ele muitas vezes filmava e ele vendia essas fotos para um monte de cara pilantra, patife, sem vergonha, safado, que acabava alimentando esse mercado. De acordo com a polícia, Pedro Alonso tirou a vida de mais de 100 mulheres no Equador. Então, 100 no Peru e 100 no Equador, e passou a ser chamado de Fera dos Andes. Com tantos crimes, Pedro Alonso Lopes passou a ser perseguido pela polícia. Por isso, ele ficava se deslocando pelo Peru, Equador e Colômbia, que era sua terra natal, como uma forma de tentar escapar da perseguição policial. Em um dado momento de sua fuga, Lopes passou por uma tribo indígena e acabou sendo preso por protestante e acabou salvando a vida do monstro dos Andes, que já tinha naquela época desfeito, executado quase 300 pessoas. Depois disso, ele voltou para o Equador e em 1988 Pedro Alonso foi preso na cidade de Ambato, depois de tentar sequestrar a filha de um comerciante famoso e poderoso de lá. Levado pelos moradores da cidade para a delegacia, a polícia o ligou a outros desaparecimentos que já estavam sendo investigados há algum tempo, de pelo menos 300 meninas, mas a polícia encontrou corpos de apenas 100 vítimas, que já é muita gente, tá? E como esse cara ficou anos e anos tirando vidas, obviamente que muitos dos corpos não iriam ser encontrados em regiões de mata, de floresta e tal. Então assim, não é necessariamente que ele só tenha tirado a vida de 100 pessoas, não. Há indícios que ele tirou a vida de 300, mas 100 foram encontradas, tá? Bom, Pedro Alonso Lopes, pessoal, confessou ter tirado a vida de 100 meninas equatorianas, 110 meninas colombianas e 100 peruanas. Ele afirmou que primeiro, cometia essas violações, depois acabava enforcando e muitas delas ele tirava o pulso também. Durante seus depoimentos, Pedro Alonso Lopes não demonstrava qualquer arrependimento e cativante e emocionante. Algum dia, quando for solto, eu vou sentir aquele momento novamente. Ficarei feliz em tirar a vida mais uma vez. É a minha missão, fecha aspas. Então, galera, pelo jeito que esse cara tá falando aí, ele nunca poderia sair da prisão porque ele continuaria tirando vidas. Ele mesmo tá falando isso, porque ele gosta de fazer esse tipo de serviço. Não é um tipo de cara que se você soltar, você precisa incluir medida de segurança contra ele, porque se você soltar, ele continua fazendo a mesma coisa. No Equador, naquela época, a pena máxima de quem tirasse vida de uma pessoa ou de várias era 16 anos. Pedro Alonso passou 14 anos atrás das grades por causa do seu bom comportamento. Ele foi solto, mano. Foi solto, mesmo ele tendo falando que ele gostava de fazer o serviço. Em liberdade, ele foi deportado para a Colômbia e passou mais 3 anos em um hospital psiquiátrico até 1998. Depois que Pedro Alonso Lopes saiu do hospital psiquiátrico, ele visitou e roubou a própria mãe, depois sumiu para o interior da Colômbia. Em 2002, ele foi preso depois de tirar mais uma vida e foi condenado à prisão perpétua. É difícil entender essas coisas, né, Fernandão? O cara tirou a vida de 300 pessoas e ele ficou um pouco de tempo preso, de jurisdição, uma série de coisas que fez com que esse cara ele ficasse um bom
tempo tirando a vida de pessoas, de mulheres e meninas nessas regiões. Ele passou muito tempo fazendo isso, até que ele fosse preso e o esquema dele fosse desarticulado, e aí finalmente ele pegou prisão. Pareça, esse cara, ele é muito famoso por ter feito isso, mas a gente não encontrou a quantidade de referências em abundância que a gente achava que iria encontrar pela quantidade de pessoas que esse cara acabou tirando a vida. Então, a gente até se assustou com isso. Então, se você sabe o que aconteceu com ele, se ele ainda tá vivo, alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra gente, porque, pelo menos assim, a gente não conseguiu encontrar direito por onde anda e qual a condição desse cara hoje. Eu também acho que eu não quero saber, né? Mas comenta aí nos comentários se você achou isso. Só deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? São 3 coisas que vocês fazem que vocês ajudam muito no nosso trampo, vocês ajudam muito a manter o nosso canal e, se possível, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2, vocês fazem uma assinatura, é muito seguro de fazer, é muito rápido e vocês nos ajudam como apoiadores pra gente continuar podendo falar sobre esses temas que muitas vezes sofrem restrição de monetização. E, se possível, também vocês falaram assim, pô, legal, queria saber dessa história há muito tempo, gostei do trampo que os caras fizeram e tal, vocês podem também fazer um Pix pra gente aí, que qualquer valor é interessante pra nós. Mas o que melhor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem vocês conseguirem para levar o nosso nome mais pra frente, o nosso conteúdo para mais pessoas. Sou Joel Paviotti, fui, valeu, até uma próxima.